Olá, é com muita alegria que eu venho até aqui para conversar um pouco com vocês que estão participando do curso de formação sindical promovido pela AFUSE, e eu quero iniciar agradecendo o convite da AFUSE, da CNTE, feito através da nossa companheira Marta Vanelli, para estar aqui batendo papo com vocês sobre a nossa luta pela profissionalização dos funcionários de escola. Para começar, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Fátima Cleide, sou funcionária de escola. Eu tinha acho que 18 anos de idade quando entrei no serviço público, e entrei como agente administrativo, né? Já estava na universidade, mas, como vocês sabem, as questões políticas, elas costumam influenciar bastante na vida da gente, né? Então, como eu não tinha um QI, que era quem indicasse, eu entrei como agente administrativo. Isso, dentro do programa de alimentação escolar, eu tive uma experiência muito interessante, que era, a gente tinha que dar treinamentos, né, para as nossas merendeiras no estado. Eu era da equipe do programa, eu era agente nutricional. E eu tive uma experiência muito importante para a minha vida, para o entendimento do que é ser funcionário de escola nesse período. Porque nós fazíamos a formação, íamos como servidoras do Estado para os municípios, para dar treinamento para as merendeiras, mas a gente embutia por ali, aquilo era 1983, 84, por aí, a gente vivenciava aqui no meu estado o fim da ditadura militar, que era... a ditadura já tinha acabado no Brasil inteiro, né? A gente estava numa fase de transição para a democracia. Foi antes das diretas já também, quer dizer, não tinha acabado muito bem, estava na transição. Mas aqui no meu estado a gente era governado por um coronel. Então, assim, a gente tinha muito cuidado ao fazer essas lutas, porque a gente ficava marcada, né? Então, a gente entrava na estrutura do Estado para fazer, coisa de jovem, né? Para fazer a revolução, digamos. Então, no que a gente ia treinar as merendeiras para fazer uma merenda mais saborosa, a gente também levava escondidinho na mochila, né, um slide que dizia como funcionava a sociedade. E lá a gente começava o nosso programa sempre mostrando como funcionava a sociedade. A gente não deixava de aplicar o conteúdo para o qual a gente tinha obrigação e dever de ofício, né? Mas a gente colocava também esse outro conteúdo da luta, né? De mostrar para as nossas companheiras, e aí a gente chamava não só quem trabalhava na merenda, mas quem estava trabalhando também no serviço de limpeza, quem estava na secretaria, a gente chamava todo mundo para esses momentos em que o diálogo era sobre a organização da sociedade. E ao final de uma semana de trabalho, de 40 horas, a gente concluía fazendo um exercício da cesta básica, como que as pessoas... o que a gente precisava para alimentar a nossa família, baseado naquilo que a gente tinha feito, né, de exercícios durante a semana da alimentação escolar. Então, a gente via o per capita de cada produto para fazer uma alimentação para uma família de 5 pessoas. Quantos quilos de arroz a gente precisaria ter, qual o preço do arroz e quanto que a gente deveria ganhar para poder alimentar a família da gente, né? No frigir dos ovos lá, no encerramento do trabalho, a gente tinha um exercício de levantar o preço da nossa cesta básica para alimentar a nossa família. Claro que isso provocou uma coisa muito legal nas pessoas, que foi assim, o desejo de também se organizar, né, como trabalhador. E aí, quando a gente fundou o sindicato, já estava mais... nessas coisas das associações, nós criamos uma associação de funcionários de escola aqui no estado de Rondônia, nesse período, com base nesse trabalho feito por dentro da estrutura do estado, sabe? Muito interessante isso. E numa época em que a gente enfrentava o coronelismo mesmo, né? Quer dizer, a gente voltou agora
quase 40 anos depois, a gente voltou para aquele momento lá em que a gente enfrentava a ditadura. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, assim, em 1989, nós, então, criamos o Sindicato dos Trabalhadores em Educação e fizemos aqui 3 congressos para discutir se era trabalhador, se era de professores, se era unificado, se era do Estado ou no Estado, e nós ganhamos, né, porque é Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia e abrange as 3 esferas de poder público, que é federal, municipal e estadual. Então, nós nascemos altamente unificados, professores, servidores e técnicos, funcionários, servidores do Estado de Rondônia, dos municípios e também federais que trabalhavam na educação. Enfim, isso possibilitou que em 1991 eu tivesse contato, o primeiro contato com a questão da Organização Nacional dos Funcionários de Escola. Eu fui participar de um seminário realizado pela CNTE em Brasília, realizado lá na ESAF. Naquela época era um fim de mundo, onde a gente discutiu a unificação dos trabalhadores em educação, né? E foi muito legal, porque aquilo ali me permitiu entrar em contato, né, com a luta nacional e ver que, assim, haviam muitas nuances, né, e tudo muito diferente do que era a minha realidade aqui em termos de unificação. E logo em seguida a gente começou a discutir na CNTE um projeto que pudesse reconhecer os funcionários de escola como trabalhadores em educação. Em 2005 eu entrei na executiva da CNTE, eu e a companheira Dalvane Lesles, né, da AFUSE de São Paulo, com o Jorge Pereira, e a gente começou então a pensar de uma forma mais organizada, sabe assim, como que a gente inseria os funcionários na estrutura da CNTE, né? E nós criamos então o Departamento de Funcionários de Escola, o DEF. A Dalvane era secretária sindical adjunta e ela era responsável pelo Departamento de Funcionários de Escola. Bom, infelizmente, com 6 meses em que a gente estava, 6, 7 meses que a gente estava na direção da CNTE, ela veio a falecer. E com o falecimento dela, eu me senti assim desafiada, né, a abraçar esse projeto da profissionalização, do reconhecimento dos funcionários de escola como profissionais da educação. E daí continuei na luta sindical até que em 2003 eu fui eleita senadora. Aliás, antes eu preciso registrar, né, que em 1995, 96, nós passamos esse período discutindo no Fórum Nacional em Defesa da LDB a profissionalização também dos funcionários de escola. Infelizmente, na época, o Darcy Ribeiro, que foi o relator da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada em 1996, desconsiderou essa luta, né? E nós amargamos mais um tempo, até que eu fui eleita senadora e, ao chegar no Senado Federal, apresentei o projeto. Apresentei o projeto em diálogo com a CNTE, em diálogo com a FUSE, com o SAI do DF e com todos os sindicatos do Brasil, né, que tem essa questão já unificada, da luta unificada entre professores e funcionários. Bom, foi uma luta árdua, né, porque a gente tinha que justificar a necessidade de alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no seu artigo 61, para introduzir, discriminar quem são os profissionais da educação e ali incluir os funcionários de escola. Devo dizer para vocês que foi uma luta árdua, mas que contou com o apoio muito grande do governo federal à época, porque nós tínhamos no governo federal, na Secretaria de Educação Básica, companheiros e companheiras que também participaram dessa luta, da construção desse projeto na CNTE, como o professor Francisco Chagas, por exemplo, né, como a companheira Bebel, da APOESP,
estava no Conselho Nacional de Educação, e fundamental para a aprovação dessa matéria foi termos trabalhadores em educação eleitos senadores e senadoras, certo? E também deputados e deputadas federais. A companheira Ideli ajudou muito, ela foi inclusive relatora desse projeto. Nós tivemos no Senado Federal, né? Nós tivemos na Câmara Federal o apoio do nosso companheiro Carlos Abicalil, que foi ex-presidente da CNTE, da companheira Fátima Bezerra, que hoje é governadora do Rio Grande do Norte, mas que à época era deputada federal, sabe, que também já tinha passado pela CNTE. Então foi assim, uma conjunção de fatores, né, de pessoas naquele momento, em lugares estratégicos, que fez com que a gente aprovasse essa luta, aprovasse o projeto, que é a profissionalização dos funcionários de escola. Mas não foi assim tão rapidinho, não. Eu apresentei em agosto, se não me engano, em agosto de 2003, assim que eu cheguei lá no Congresso Nacional, lá no Senado, e a lei só foi aprovada, né, em 2009. Então foram muitas idas e vindas de caravanas dos sindicatos, né, dos 26 estados e também do DF, ocupando o Congresso Nacional, ora no Senado, ora na Câmara Federal, ora a gente ia para cima do MEC, sabe, para trazer o MEC para junto da gente, mas enfim, para fortalecer também no MEC os nossos companheiros que lá estavam imbuídos da concepção de que tínhamos que aprovar o projeto de profissionalização dos funcionários de escola. Ficou assim conhecido, mas a gente trata, na verdade, de discriminar quem são os profissionais da educação. E aí incluímos os funcionários. E isso foi uma luta que resultou, né, na criação de novas profissões através da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, né, do Ministério da Educação, e resultou também na criação de um programa de formação chamado Profuncionário, no âmbito do Ministério da Educação, sabe? E tudo isso facilitou muito a integração, a organização e a mobilização dos funcionários de escola de todo o país para sensibilizar o voto de senadores e deputados federais pela aprovação do projeto. A nossa luta terminou com a aprovação da profissionalização? Não. A aprovação da Lei 12.014 foi só o começo. Nós tivemos alguns avanços depois, que eu sei que vocês vão tratar neste curso, né, com outros companheiros e outras companheiras sobre os avanços posteriores à aprovação da Lei 12.014, né, mas hoje nós ainda temos muitos desafios, né? Um deles eu quero chamar a atenção para a formação profissional feita por cursos superiores, cursos técnicos na rede federal de educação, como institutos federais de educação, que era um grande sonho nosso. Alguns a gente conseguiu. No Acre, por exemplo, o Instituto Federal de Educação tem vários cursos voltados para formar profissionais da educação de acordo com aquilo que a lei preconiza. No entanto, hoje, devido ao momento político que nós passamos, de enfrentamento, né, ao fascismo, de enfrentamento a esse projeto que retira direitos da classe trabalhadora, né? Então, nós estamos retrocedendo e, assim, não tem recursos para os cursos, grande a ameaça de fechar os cursos existentes, né? Eu estou falando do Acre, mas eu sei que tem também em outros estados. Então, a nossa luta é contínua para avançar na legislação, para avançar na formação profissional efetiva, para avançar na constituição de um plano de cargos, salários e carreira que efetivamente reconheça e dignifique a nossa profissão. Então eu quero aqui deixar para vocês
um grande abraço, dizer muita força de vontade, muita participação na formação sindical, principalmente, para a gente poder traçar rumos daqui para frente para a nossa luta e poder, principalmente, avançar nas conquistas. Então, um grande beijo no coração